Qual o top 6 de atletas de sempre no fisiculturismo? Sejam bem-vindos ao canal do Monstro, canal onde eu transmito informação verdadeira e de qualidade para todos vocês. Ajudem a crescer este canal, subscrevendo, dando like e partilhando com todos os vossos amigos. Qual o meu top 6 de melhores atletas de culturismo de sempre? Como é óbvio, o primeiro lugar é indiscutível. Ronnie Coleman é e provavelmente será o melhor atleta de sempre da história desse desporto. Nem acredito que no futuro próximo, mesmo com a evolução, com o desenvolvimento que temos neste momento, consigamos ter alguém daquele nível. Porque ele era super completo. Genética óssea perfeita. Genética muscular absurda. Crescia que nem erva. Força surreal. Treinava de forma como ninguém treinava. Carisma, simpatia, humildade, ninguém se compara. Portanto, todos esses atributos juntos fazem dele, sem sombra de dúvidas, não só para mim, mas para muitos de vocês, o melhor atleta de sempre da história desse desporto e provavelmente o melhor atleta para o resto da vida. Porque um homem que depois de ficar doente como ficou, com as lesões que tem na coluna, e que lhe perguntaram se ele voltava a fazer aqueles agachamentos, aqueles pesos mortos pesados como fez, e ele disse ainda fazia mais repetições se fosse hoje. Mesmo sabendo que aqueles pesos destruíram a sua saúde e o colocaram no estado em que está. Isto chama-se sangue. Isso chama-se amor ao desporto. Algo que hoje em dia vê-se bem pouco. Segundo lugar, para mim, a melhor genética de sempre. A melhor genética de sempre, eu digo isso porque ele não explorou, nem de perto nem de longe, todo o seu potencial. Um dos mais malandros, sem se esforçar, sem se dedicar, sem dar o seu máximo, era sempre top 2 ou top 3 em qualquer uma competição que ia e, algumas das vezes, até merecia ter ficado em primeiro lugar. É um atleta que nunca atingiu o estatuto de Mr. Olympia, e infelizmente depois merecia, pela chamada genética que tinha, pois não se esforçava para isso. Flex Wheeler, sem sombra de dúvidas, a imagem mais perfeita, a imagem mais simétrica, mais incrível que já houve nesse desporto. Um atleta que mesmo aparecendo no palco sem estar completamente fibrado, completamente na pele, era sempre uma ameaça para todos os outros devido à sua perfeição de estrutura óssea e de muscle bellies. Aqueles redondos perfeitos, nos lugares perfeitos, tudo bem colocado como se fosse um cartoon. É, sem sombra de dúvidas, o meu segundo lugar, porque até mesmo para o Ronnie Coleman, ele é considerado o melhor atleta de sempre. Quando perguntaram a Ronnie Coleman qual o melhor atleta de sempre, ele disse Flex Wheeler. Porque se tivesse treinado como eu, provavelmente ninguém o ganhava. Terceiro lugar, apesar de muita gente não gostar dele, apesar de muita gente a criticar algumas coisas no físico dele, Phil Heath é sem sombra de dúvidas um vencedor. Uma pessoa que na sua era tornou-se imbatível, mesmo com ameaças extremamente fortes, como o caso do Kai Greene, ele conseguiu dar sempre
a volta por cima, mesmo com críticas, porque muita gente adorava o Kai Greene, por ser uma pessoa extremamente carismática, muito mais simpático. Quando entrava no palco tinha mais aplausos do que o próprio Phil Heath, mas Phil Heath, uma pessoa muito focada no objetivo, muito guerreiro, muito convencido, e é importante nesse desporto ser convencido. Não precisa ser arrogante, como ele é, mas convencido é importante. Entrar no palco com confiança, dizer assim, não há hipótese, ninguém me ganha. Tens que ser assim se queres vencer. Se queres ser um guerreiro, se queres ser o melhor, tens que dar uma imagem de ser mesmo o melhor, sem sombra de dúvidas. Os guerreiros são assim e os guerreiros são os únicos que vencem. E ele venceu e só perdeu, na minha opinião e na opinião de vários, de forma injusta, porque senão, provavelmente, vinha a bater o recorde e conseguiria algo que ninguém conseguiu até hoje, que era ultrapassar os 8 Mr. Olímpias de Ronnie e de Lee Haney. Portanto, ele é, sem sombra de dúvidas, a minha terceira opção. Claro que na quarta opção, Lee Haney, outra genética surreal e que na época dele era extremamente impossível sequer pensar em lhe ganhar, porque ele, além de estético, era gigante ao lado de todos os outros que competiam com ele. Ele era algo também naquela época fora de comum. Portanto, por isso ganhou com facilidade os anos seguidos e automaticamente se tornou um dos melhores de sempre e, na minha opinião, o quarto melhor de sempre. Arnold, não tanto, na minha opinião, pelo físico, porque comparado com os atletas de hoje em dia, não há aquele equilíbrio, aquela simetria. Também naquela altura não se exigia, mas Arnold, o que veio acima de tudo trazer esse desporto foi mudar a imagem deste desporto. Este desporto era visto como um desporto de prisioneiros, de pessoas más, pessoas rebeldes, bandidos, e automaticamente ele, ao entrar para esse desporto, ao transformar a imagem desse desporto com os filmes que entrou, com tudo o que fez, a criação da sua própria competição, ele veio tornar esse desporto um desporto até mesmo de classe média alta. Um desporto que era visto como um desporto rasco, de gente sem escrúpulos, sem qualidades, prisioneiros, pessoas da má vida, e ele veio transformar esse desporto em algo onde hoje em dia podemos ver muito bem os ginásios lotados de pessoas de alto nível, doutores, médicos, pessoas, enfermeiros, advogados, pessoas de alto nível, algo que nunca se imaginaria há uns anos atrás, pois quem praticava esse desporto não eram essas pessoas, porque era uma má imagem estar a levantar ferro, a pegar em ferro, e era uma má imagem ter aquele músculo exagerado. Ele veio transformar isso por completo. É sem sombra de dúvidas aí que Arnold entra e faz realmente uma enorme mudança e um enorme crescimento no culturismo em si, no estilo de vida fitness. Pois sem ele, provavelmente ainda continuaríamos a ser nada nesse desporto, ser mal vistos e automaticamente não estaríamos com este alto nível de competições, alto nível de clientes nos ginásios, continuaríamos como era antes.
Ele transformou o culturismo para sempre. Em sexto lugar, não por admirar o físico dele, porque ele se manteve ao longo dos anos praticamente sempre com a mesma estrutura, com poucas diferenças, e isso para mim não é algo que eu admiro. Eu admiro quem se esforça, quem se supera, quem luta para fazer melhor ano após ano. E ele manteve-se num patamar, mas esse patamar provavelmente é que lhe deu a longevidade que ele teve, sem sombra de dúvidas. Muita gente pergunta porquê que o Dexter Jackson continua a competir com este nível àquela idade. Uma porque nunca parou, e outra porque também nunca oscilou muito de peso. Nem andou aqui nas guerras das 300 libras, no off-season, nem nada disso. Ele manteve-se, ele manteve o seu peso, ele manteve a sua estrutura, ele manteve o condicionamento, ele via que funcionava, pelo menos para andar ali nos tops 3, tops 4 de provas de alto nível, e nas outras provas com facilidade às vezes ganhava, portanto achava que era o suficiente, e tanto é que é o atleta com mais títulos. É o atleta que até hoje conquistou mais provas e tem, por essa razão, o meu sexto lugar, porque eu não sou um grande fã dele. O Dexter não é, para mim, aquele tipo de atleta nem estética do corpo ideal, na minha opinião, e pelo facto também de se acomodar muito na mesma imagem, para mim acho que é um fator de não haver evolução, de não haver melhorias, e para mim isto representa muito. Mas que verdade seja dita, que funcionou para ele, pois atingiu aquilo que nunca ninguém atingiu, e também provavelmente, como disse no Ronnie Coleman, provavelmente ninguém irá atingir. Essa quantidade de títulos, é preciso estar a competir no nível profissional muitos e muitos anos. E não é fácil o que ele conseguiu, portanto é de admirar o trabalho dele e, claro, de todos os outros, pois são 6 incríveis atletas que seria interessante ter a hipótese de ter os 6 no palco numa mesma competição, mas algo que nunca seria possível, porque são de gerações diferentes e não seria possível de forma alguma. Portanto, malta, este é o top 6 dos melhores atletas de sempre do Monstro. Comentem abaixo qual o vosso top 6. Quais os vossos atletas preferidos, ou quais, neste caso, quais os melhores atletas. Porque eu não coloquei aqui os meus atletas preferidos. Quando falamos em preferidos, falamos em normalmente aqueles corpos em que nos conectamos mais, que gostamos mais, o estilo de corpo. E automaticamente o que eu venho aqui mencionar é aquilo que me pediram para fazer no vídeo. Os 6 melhores atletas de sempre. E eu coloquei porque cada um tem a sua lógica de estar neste top. Comentem abaixo quais, para vocês, os melhores atletas de sempre do fisiculturismo mundial. Um grande abraço do Monstro.